Olá, 700, bom dia. Bom continuar falando com vocês daqui mais uma vez na abertura da aula. A minha palavra tem sido já há algum tempo a mesma, que é desejar aí que todos na sua família estejam bem, que você esteja bem diante de toda essa situação aí que nós temos vivido nos últimos meses, nesse tempo. Então é importante que você esteja se cuidando, que, enfim, esteja tomando os cuidados necessários, que todos aí, você, seus responsáveis, toda a sua família, seus familiares possam estar bem. Isso é muito legal. Enquanto isso, nós continuamos daqui, vocês daí, aguardando o retorno das aulas. Como eu disse, eu espero, e vocês também, esperamos aí que seja breve o retorno das aulas presenciais para que a gente possa, assim, voltar a ter o contato normal desse afastamento aí que nós temos vivido nos últimos, como eu disse, nos últimos tempos. Mas nós vamos continuar aqui a nossa aula a falar de liberdade. Nós demos o conceito na última aula falando sobre liberdade. Liberdade é um negócio que é muito bacana quando nós pensamos dentro do conceito de liberdade, dentro daquilo que Deus quer pra gente, quer pra você, quer pra mim, e dentro de todo um aprendizado, porque a vida é um aprendizado, e a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Como eu disse, hoje vocês estão no 7º ano, amanhã no 8º, depois no 9º, no ensino médio e faculdade, vão viver a vida de vocês, e quanto mais crescimento, quanto mais desenvolvimento, quanto mais maturidade, mais liberdade vocês vão tendo, mais a liberdade ela vem com grande compromisso, com a grande responsabilidade. Diz assim, só para a gente repetir aqui o conceito de liberdade para a gente poder continuar. Direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Essa é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Essa sensação de estar livre, de tomar decisões e agir segundo a nossa vontade é um negócio muito legal. E com o passar do tempo, vocês vão experimentar, né, exatamente esse negócio bacana que é a liberdade. Por que eu falo com o passar do tempo? Primeiro, hoje vocês têm os pais de vocês, os responsáveis de vocês, que direcionam vocês. E naturalmente, vocês são livres de pensar, porque o nosso pensar ele é livre, a gente pensa o que a gente quer. Mas de certa forma vocês estão limitados pela ação dos pais. Isso é muito bacana. E toda vez que eu falo isso, eu completo que isso é muito legal, porque às vezes a gente não, quando a gente é pequeno, quando a gente é mais novo, a gente começa a achar que a gente sabe tudo e a gente fica doido para crescer e desenvolver, só que tem todo um aspecto por trás disso, que quando Deus criou o ser humano e colocou os responsáveis sobre nós viemos ao mundo e Deus permitiu, graças a Deus por isso, que nós tivéssemos os responsáveis até a maturidade, exatamente isso, para que a gente tivesse um norte, um direcionamento, para que eles, os nossos responsáveis, pautasse a nossa vida, direcionasse a nossa vida para um crescimento saudável. Não é importante só crescer, mas é crescer com responsabilidade, para ir amadurecendo na hora certa. Quando a gente olha lá atrás, lá em Gênesis, eu falei isso já para vocês na aula passada, acredito que eu falei, mas se eu não falei, eu estou falando agora, e se falei, estou repetindo. A ideia de liberdade, que, como eu disse, é um negócio bacana, mas traz grande responsabilidade. A gente viu o exemplo primeiro de Adão e Eva. Foi criada, e olha que foi criada toda uma estrutura por Deus para que Adão e Eva vivessem de modo muito bacana. Mas não é só
a estrutura criada? É a nossa cabeça. Depois que alguém fala pra gente assim, ó, agora vocês podem assumir a responsabilidade. Como é que fica? É. A gente precisa, quando chega nesse ponto, a gente precisa respirar. Vocês vão precisar respirar e falar assim, e agora? Porque a gente vai ter que assumir. E junto com essa coisa bacana de assumir os compromissos, as responsabilidades de adultos, vem também, né, a grande responsabilidade de saber usar essa liberdade. Porque lá no Jardim do Éden, o que acontece? O que acontece é que, como eu disse, toda uma estrutura foi criada, foram colocados Adão e Eva lá no paraíso, lá no jardim, e não souberam fazer uso da liberdade. Sim, não souberam, e você conhece a história, que aí cedem, né, a toda uma situação criada para prejudicar o ser humano, ou seja, na época lá de Adão e Eva, e eles acabam achando e trocando o que era certo pelo que era errado. Mas por que isso aconteceu? Porque a liberdade que eles tinham, eles não souberam usar. Então é muito importante saber usar a liberdade. Ser livre é muito legal, tomar as próprias decisões, nossa, é bacana, show de bola, agora eu vou, eu venho, eu faço e tal. Mas respira fundo, é isso aí. Pontinho, pontinho, pontinho. Que vai chegar um momento, como eu disse, que os pais de vocês não vão estar mais perto. E vocês vão perceber que como será, né, importante, sempre que possível, mesmo depois de adultos, vocês casados, tendo a família de vocês, ter os pais por perto, para orientar, para falar assim, ó, não vai por aí, o que você vai fazer? Toma cuidado com isso, porque é uma palavra, e até para elogiar. Sim, nós precisamos de elogios, e principalmente quando vem de pessoas próximas, nós é muito bacana, porque nos ajuda, nos fortalece, nos faz crescer. E a ideia de liberdade, quando nós estamos limitados, que é o caso de vocês hoje, né, longe de ser ruim, é uma coisa boa, porque sempre assim, ó, não faz, não faça isso, não faça aquilo, não faz desse jeito, ou não faz desse jeito. E por falta de maturidade, de crescimento, isso é normal nessa idade, naturalmente, vocês vão sendo direcionados devagar, cada dia um pouquinho, aprende um pouquinho hoje, aprende um pouquinho amanhã, até porque ninguém nasce sabendo, aprende um pouquinho depois, e assim vai. Os anos vão se passando e vocês vão adquirindo essa maturidade. Até que, opa, agora eu já posso tomar as minhas decisões sem perguntar nada a ninguém. Vai chegar esse momento. E aí, ao invés, né, da situação melhorar, ela piora. E quando eu digo piora, é no sentido não ruim, eu vou explicar. Ela piora porque o seu grau de maturidade aumentou, o seu grau de responsabilidade também. Então, enquanto seu pai, enquanto sua mãe estava direcionando você, as escolhas que você fazia passava pelo crivo deles. A maioria delas. Quando você tiver que tomar suas decisões, eles podem até orientar você, se você for maior, mas aí você não é mais obrigado a seguir. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, a liberdade é exatamente esse entendimento que nós temos, essa dimensão de entender que traz grande responsabilidade a liberdade. Vamos voltar lá de novo, Jardim Teto. O que acontece lá? Ah, vocês estão aí no jardim. Agora vocês já fiz tudo que tinha que fazer, preparei tudo. Tudo que vocês precisavam para sobreviver e para viver bem, eu já dei. É o que está acontecendo com vocês hoje. Os pais de vocês estão montando toda uma estrutura para que vocês se capacitem da melhor forma possível.
E foi assim lá no jardim. Tá aqui. Agora, vocês vão viver aí essas recomendações. Pensa em tantas recomendações que vocês já receberam. E vão receber muito mais. A gente fica, ufa, mas é tanta coisa. A gente é meio impaciente, a gente fala assim, uma palavra, a gente é meio afoito, a gente é meio apressado. Jovens de hoje, os adolescentes de hoje, juniores de hoje, as pessoas de hoje são muito apressadas. Há todo uma forçação da mídia, há toda uma forçação de algumas pessoas para que as coisas sejam atropeladas, ou seja, para que as coisas aconteçam fora do tempo. E isso não é legal. Não é legal. E quando a gente é influenciado de forma não muito legal, a gente acaba tomando decisões não muito legais. Porque hoje os influenciadores, eles estão por toda parte. Falando, e eu já disse também o que você deve fazer, o que você tem que comer e tal. Eles entram na nossa casa, porque a gente liga a televisão, a gente liga o computador, enfim, o smartphone. Eles estão lá. Um monte de informações a nos passar, dizendo como nós temos que viver. Mas ele nos conhece? Essas pessoas conhecem você? Essas pessoas que ditam regras, não porque tem que fazer isso, porque isso é bom para você, porque tem que usar tal coisa, eles conhecem você? Não. Quem melhor conhece vocês hoje, no plano humano, são os pais de vocês. Porque são as pessoas que convivem com vocês diariamente. Vocês saem e voltam para casa, dormem em casa. Tudo que vocês vão fazer é em casa. Então, esse contato diário com os pais, vendo o modo deles agirem, escutando o que eles falam, o comportamento deles, tudo isso vai influenciando vocês. Toda a atenção que eles chamam, toda vez que eles chamam a atenção de vocês, por coisa que vocês até acham que não merecia ser chamada a atenção, mas quando isso acontecer e você achar que não merecia, não discuta, só observe. Sim, porque às vezes a gente fala assim, a gente não fala porque a gente não é bobo, mas a gente pensa, né? Vocês pensam, ou podem pensar, que chatice, já vem de novo, mesmo sermão, a mesma ladainha, blá 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 blá. Mas isso é extremamente importante. A Bíblia no Antigo Testamento vai orientar os pais que repetissem para os filhos as leis e sempre fala assim, ao caminhar com eles, ao deitar. Ou seja, sempre que os pais estivessem com os filhos, eram para as leis serem repetidas. Eles escreviam as leis e andavam com elas, então eles tinham que aprender as leis, estudavam mesmo, porque aquilo ali era vida. Entendeu? E os ensinamentos dos pais de vocês é vida. A gente não chama de lei, são conversa. Mas naquela época do Antigo Testamento, Deus exigia um comportamento dos pais que repetissem essas leis para os filhos. E amar a Deus, próximo e várias outras coisas, comportamento, né, no dia a dia, honrar pai e mãe. Então, né, era uma coisa constante que os pais eram orientados a fazer, ao deitar e ao se levantar. Essa era a orientação bíblica. Então não é chato, por mais que a gente ache. E como eu disse, nós vivemos numa geração, um momento assim, muito crítico, onde todo mundo, né, são orientadores, e a gente sabe que nem todas as orientações são boas, mas todo mundo hoje sabe tudo. Na verdade não sabem nada. Muita gente que se arvora aí, que, né, não, porque eu sei orientar, eu sou muito bom. É bom não sei para quem, porque a grande realidade é que
você é mais um número para muita gente. Ele não está preocupado com o seu futuro. Ele passa lá o que ele tem que passar e você se vira. Exatamente isso, eu vou repetir. Ele fala o que ele tem que falar, ele passa o que ele tem que passar para você, ele diz o que você precisa fazer, o que você precisa comer, o que você precisa vestir, o que você precisa, enfim, como você tem que ser. Tem uns que dizem até, não, se você for assim, 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 e se você não tiver cuidado, perdão, você acredita, se faz, e o prejuízo é muito grande. Mas são pessoas que nem te conhecem. Nem te conhecem. Então, se é para dar confiança a essas pessoas, e que não é, eu não estou dizendo que no meio disso tudo não existe coisas legais, informações úteis que você pode seguir. O que eu estou dizendo são informações que você sabe ou que leva você a pensar que não são boas, ou que você tenha dúvidas. Então, se tem dúvidas, eu repito isso de novo, falo quantas vezes for necessário. Pergunte. Não saia por aí fazendo tudo que você acha que deve fazer. Não acha você que todo mundo que fala um monte de coisa para você está preocupado com você. Não. Você e eu, nós somos um produto. Como eu disse, nós somos números. Que a gente precisa comprar outros produtos. Nós somos um número, né? Uma coisa, desculpe o termo, mas é isso mesmo para muitos, e que eles tentam colocar, massificar na nossa cabeça que essas coisas são muito bacanas. Então a liberdade, vocês precisam começar, por isso que é importante ir aprendendo e guardando os ensinamentos, todas as orientações que vocês têm, porque o fato de sermos orientados não quer dizer que a gente vai fazer do jeito que nós fomos ensinados. E aí é que mora o perigo. Aí é que está o problema. Quando Adão e Eva, né, quando a serpente chega para Eva e coloca, se insinua para ela e coloca em dúvida o que Deus tinha dito, o negócio dá ruim. Alguém vendeu um outro produto, uma embalagem que a atraiu, com palavras que a seduziu. E o que acontece? Ela vai e faz uso daquilo que ela achou que era bom para ela, mas que na verdade não era bom. A minha voz anda meio assim, né? Mas vamos lá. A garganta anda meio esquisita, mas vamos continuar. Então ela achou que era. Entre achar e ser, é uma grande diferença. Porque quem sabia lá no caso de Eva e no caso de Adão que era bom para eles era Deus. Convivia, estava ali perto, sabia, os criou. Então Deus tinha toda a condição de avaliá-los. Então, se Deus disse que não era bom, ele deveria ter pensado assim, ó, se alguém está falando algo contrário do que nós fomos ensinados, eu preciso desconfiar e ir lá perguntar. Preciso perguntar se é isso mesmo. Então, quando bate a dúvida, e você precisa ficar muito atento com todas as informações que chegam até você, é preciso questionar. Lembra quando você estudou comigo, aqueles que estudaram comigo, e aqueles que estão estudando o primeiro ano comigo agora, eu sempre falo, na minha primeira aula, falo a definição do que é ensino religioso, eu falo assim, sobre refletir, que uma das bases do ensino religioso é refletir, é pensar. Então lá chegou alguém com outro produto, com a embalagem diferente, tudo muito arranjadinho, usando palavras para conquistar. É o que hoje acontece. Pessoas que usam palavras para te conquistar. E aí você precisa tomar cuidado. A liberdade é uma necessidade que nós temos, que você tem, que eu também tenho. Nós temos a necessidade de sermos livres, e você é. Você é. No início eu disse o quê? Que seus pensamentos não estão presos.
E até algumas ações que você comete, que você faz, algumas coisas, você também é livre para fazer. Porque o seu responsável, ou os seus responsáveis, não mantém você preso. Você tem liberdade, mas é uma liberdade dentro de um limite. Porque hoje você ainda não tem condições de tomar algumas decisões. Então, eles precisam estar atentos a isso. Mas o problema de liberdade ser uma necessidade, que é exatamente, digamos assim, é onde mora o perigo. Por quê? Porque quando nós, né, você no caso, e qualquer um outro, essa necessidade, ela extrapola e ela vem de um jeito assim aonde a gente pode achar, você e todo mundo pode achar que, nossa, agora é assim, eu tenho essa necessidade, a gente acaba invertendo as coisas. Então, como a liberdade é uma necessidade, como a gente tem de respirar o ar e a gente, né, não gosta da palavra prisão, e que você não vive na prisão, e eu nunca vivi, e você também nunca vai viver, dentro das nossas casas, mas quando a gente pensa da necessidade em ser livre, a gente precisa pensar nessa grande vontade que cria essa necessidade, mas dentro de todo um contexto, todo um histórico de um comportamento adequado. Sim, e isso é um compromisso. Ah, gostou? Liberdade é um compromisso. Quer ver o negócio? Bom, hoje você está com aula online. Você imagina se o seu responsável tivesse que todo dia ter que ficar olhando o seu computador, né, e entrar aí nas suas aulas para ver se você fez o exercício. Você acharia legal? Não. Então, por que que para isso melhor, para isso não acontecer, você precisa usar a sua liberdade dentro da necessidade que você tem de ser livre, de ter um compromisso, responsabilidade de estudar, de saber que toda semana você precisa, nos dias das aulas, naquele horário, fazer as aulas, fazer os exercícios. Que é assim que acontece no colégio. Se estivesse no colégio, seria assim. Você estaria no colégio de segunda a sexta, estudando e fazendo os exercícios passados para você, proposto para você, e assim. Então, em casa, e é muito legal isso, porque agora você já há algum tempo, né, começou em março aí as aulas, nós começamos, né, praticamente nós começamos e logo depois de fevereiro as aulas foram interrompidas por essa situação do Covid. Então, você começou a experimentar essa liberdade. Está em casa, talvez seus pais tendo que ir trabalhar, enfrentando um desafio aí, os riscos, sair de casa, mas foram trabalhar, ou trabalhar em casa, enfim. Estando em casa ou não, isso não faz muita diferença porque eu quero falar para você, mas quero dizer que você está tendo uma ótima oportunidade em provar que você merece que seus pais confiem em você dentro da liberdade que você tem, dentro da necessidade que você tem de ser livre, com compromisso, com responsabilidade, sabendo escolher. E a escolha é você, nos dias de aula, segunda a sexta, no horário de cada aula, você sentar e estudar, fazer exercício. Porque é assim que acontece no colégio e deve ser assim que acontece em casa. Percebeu? É desse jeito. Por quê? Porque é assim que a gente vai adquirindo uma maior liberdade. Liberdade é uma questão de confiança.
dos pais de vocês em vocês. E aí entra aquela máxima, mas por que quando, né? A gente pensa muito, vocês pensam muito em sair. Mas por que quando eu quero ir para algum lugar e eles não deixam? Isso não é liberdade. Isso é liberdade. Não pode confundir o cuidado com a falta de liberdade. São coisas diferentes. O cuidado livra vocês. O cuidado que Deus teve com Adão e Eva em colocá-los num jardim, dar tudo de bom para eles, cercá-los com orientações, foi exatamente para isso. Adiantou? Não. É como se Deus chegasse assim e falasse assim, chegasse para eles e falasse assim: olha só, vocês estão aí, fiz tudo isso aqui, preparei tudo para vocês. Tudo preparado. Agora é com vocês. Sim, exatamente isso. Preparei, direcionei, fiz, arranjei, tá tudo aqui nos conformes. Agora vocês estão aí, eu estou perto. Precisar de mim, eu estou aqui. Mas agora vocês estão maduros o suficiente para saber, para ter o cuidado de fazer aquilo que orientei. Sim, nossos pais são assim mesmo. Olha, eu tô investindo em você, estou cuidando de você, estou orientando você, estou limitando você para certas coisas porque você ainda não é crescido o suficiente, não tem maturidade. Mas assim que você for maduro, eu falo assim, agora é com você. E é um processo, uma coisa de cada vez. Foi indo. Foi assim que Deus fez. Deu certo? Infelizmente, não. Na sua vida também é assim. Você está num processo de crescimento. E aí o cuidado dos seus pais hoje ainda é o seguinte: não faça isso, faça aquilo, não pode, tá? É assim que é. Até chegar o momento, como eu disse, deixa eu falar assim: ó, agora é com você. Agora é contigo. Você. E isso chega muito rápido, né? Chega muito rápido. Hoje aí, sétimo ano, 11, 10 anos, 12 anos no máximo. Estou nessa faixa etária aí, mas daqui a pouco, e eu falo daqui a pouco, claro que não é amanhã, mas passa muito rápido. Ó, ano que vem, oitavo, nono, ensino médio, daqui a pouco faculdade. Quando você estiver na faculdade, você vai experimentar, né, já essas mudanças de forma muito mais acentuada. Mas você já começa a experimentar a cada passar de ano, a cada ano que você faz, que Deus concede você a ter, você vai experimentando essas mudanças. Você vai crescendo. E os pais vão confiando mais, dependendo daquilo que você vai mostrando para eles, eles vão, né, liberando você, confiando mais em você. É assim que acontece. Mas para isso é preciso que você amadureça, que você perceba que a sua liberdade ela vem com compromisso de uma palavra chamada limites, porque o seu sucesso ele está junto, atrelado a tudo que você tem aprendido. Lá na frente, quando você chegar lá, você vai perceber. Então, essa necessidade de liberdade, ela está junto, como eu disse, com a responsabilidade, com o compromisso, com os limites que são impostos para você, para mim, para todo mundo, porque todos nós temos limites. Mas isso só vem a partir das orientações que a gente segue, que a gente tem noção de seguir. Olha só o que diz um texto aqui sobre o que a gente está conversando. O Salmo 73, no versículo 16, assim: então, Salmo 73, 16. Mas realmente é muito difícil entender esse fato. O sucesso das pessoas que desprezam a Deus. Olha só que coisa legal. Na verdade, quando nós desprezamos as orientações dos nossos pais, nós estamos desprezando a Deus, sim. Ah, mas é? Sim.
Desde quando os seus pais orientam vocês para coisas boas, né? Lembra do mandamento de honrar pai e mãe? Da mesma forma. Então, quando se despreza as orientações e o ensinamento dos pais, você não está cumprindo o que Deus quer para você. Simples assim. Sim. Volta ao Jardim do Éden. Não cumprir o que Deus mandou. O que aconteceu? Tragédia. Perderam a confiança de Deus e saíram do jardim. E aí, hoje, Deus coloca os nossos pais, seus pais, para ficarem responsáveis por vocês, para tutelar vocês. Responsabilidade até vocês alcançarem a maioridade e for seguir a vida. Até lá, eles, ou seja, os pais de vocês, representam Deus para cuidar de vocês. E olha, vocês dão muito trabalho. Mas é bacana, porque quando vocês forem pais, vocês forem mãe, vocês vão entender que é bacana isso. Você passar os seus ensinamentos para os filhos de vocês e perceber que eles estão assimilando, que eles estão crescendo. Isso é muito bom. Então, tem os pais que vão direcionando, que vão cuidando, que vão ensinando. E ensinar não é só falar sim. Ensinar também é falar não. Ensinar também é chamar a atenção. Ensinar também é disciplinar. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então, os pais de vocês amam vocês e vocês precisam de correção. Não pode, não é assim. Quando vocês cometem algum deslize, não falar erro não, né? Alguns deslizes, eles vão cobrar. Eles vão enquadrar vocês, vão chamar a atenção de vocês, vão tirar alguns privilégios às vezes. Por quê? Porque é a responsabilidade dos pais. Não esqueça que eles estão preparando vocês para o amanhã, para um futuro muito próximo. E esse futuro, como eu disse, está próximo. E pensando nisso, vocês precisam entender que quanto mais rápido vocês assimilarem as orientações, quanto mais rápido vocês aprenderem e se esforçar para isso, vocês vão ter menos dificuldade lá na vida adulta. Por isso é importante o limite, por isso é importante o compromisso e a responsabilidade. Portanto, é importante o cuidado. Um outro texto que eu quero ler com vocês está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, que diz assim, olha que barato. Portanto, reconheçam hoje, medite em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, não há outro. Portanto, repetindo aqui, portanto, reconheçam hoje, medite em seu coração que só o Senhor é Deus. Meditar, reconhecer, refletir. Meditar, reconhecer, refletir. É isso que você precisa. Não sair por aí de qualquer jeito. Eu sei que você não faz isso, mas se bater aquela vontade de fazer, deleta. Deleta, não faz não. Perdão, te escorregou aqui, não faz não. Primeiro, pergunte, consulte os pais, pergunte o que eles acham, se você pode fazer. Porque se não tiver cuidado, primeiro se faz. E aí vem as consequências. Quando perdemos a noção, os erros aparecem. Quando nós buscamos fazer as coisas, quando você busca fazer as coisas, pensando, refletindo, entendendo que é importante a participação dos pais de vocês, vocês vão ver que a liberdade, vocês vão tendo a liberdade de maneira tranquila. Será um processo de transição que vai acontecer naturalmente. Os responsáveis de vocês naturalmente vão confiar em vocês e vocês vão ver que tudo vai dar certo. Mas dentro de toda dessa necessidade de liberdade, é preciso entender que ela vem com muita responsabilidade, com compromisso seu, e por isso é preciso que você esteja atento a todos os direcionamentos recebidos.
dos pais, das pessoas que gostam de você. Estar atento para todos os ensinamentos para que a sua liberdade seja vivida de modo pleno, mas de modo onde você não vai ter nenhuma dificuldade por viver usando a sua liberdade. Tchauzinho, até a próxima. Valeu!